Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a divulgação de resultados da companhia Melius, a conhecida Cash 3, e também vamos falar do fato relevante em relação ao grupamento de ações. Vamos ao vídeo. Fala pessoal, para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e aqui no canal a gente fala de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você aí gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se você gostar desse vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Bom pessoal, a ideia do vídeo de hoje é a gente apresentar a divulgação de resultados da Melius para vocês e também falar do fato relevante em relação ao grupamento de ações. Mas antes, para quem aí não conhece a Melius, ela é uma empresa que nasceu no ramo do cashback, ou seja, quando o cliente ele vai fazer uma compra online, utilizando a plataforma da Melius, você recebe de volta parte do valor da compra que você realizar. E esse tipo de procedimento é conhecido como cashback. E a Melius nasceu exatamente disso, porém hoje ela tem dentro do grupo diversas outras companhias. Uma das empresas do grupo da Melius é a Picod. Essa empresa ela foi fundada lá em 2010 e ela nada mais é do que uma plataforma internacional de comércio eletrônico. Em resumo, investidores, ela reúne aqui cupons de desconto e também códigos promocionais para os clientes. E vale um destaque, ela atua em mais de 44 países diferentes. Uma outra empresa do grupo é a Banklin. A Banklin ela faz o braço financeiro da Melius, ou seja, ela oferece para os clientes uma plataforma de serviços financeiros. Dentro do grupo Melius a gente tem também a Promobit. A Promobit ela é uma plataforma que reúne a opinião dos clientes e dos usuários de diversos produtos e compartilha essas informações com o público geral. Em linhas gerais, a Promobit ela fornece um tráfego de pessoas qualificadas para as marcas e para os produtos. E por fim, a gente tem outras duas empresas também que fazem parte aqui do grupo da Melius. Uma das empresas é a Melhor Plano. Ela oferece basicamente para os clientes o melhor serviço de telecomunicações, comparando aí valores e os melhores planos existentes no mercado. E por último, a Melius tem aqui o aplicativo Moonbator, que basicamente rastreia lá nos correios as encomendas que você cadastra. Deu para perceber, investidores, que a Melius ela trabalha em diversas áreas dentro do comércio eletrônico. Ou seja, esse é o business da companhia. Uma outra informação que eu quero compartilhar com vocês, investidores, é que a Melius ela fez o seu IPO em novembro de 2020. E após o IPO, a gente pode ver aqui que a Melius teve uma valorização das ações de basicamente 700%. E o pico dessa alta foi lá em junho de 2021. Porém, com a alta da taxa de juros e também o enfraquecimento da economia, principalmente a parte de varejo, a gente viu as ações da Melius desabarem praticamente 93% desde o topo. E como a gente sabe, tudo isso é por conta do aperto monetário que foi realizado pelo Banco Central devido à alta da inflação. E como nós sabemos, investidores, as empresas small caps, que é o caso aqui da Cash 3, elas são precificadas levando em consideração a taxa de juros. E com a alta da taxa de juros, a precificação das ações foi lá para baixo. Portanto, para a gente ver uma alta novamente das ações da Melius, é necessário que o mercado em geral ele melhore, que a atividade do mercado de varejo aumente e principalmente que a taxa de juros ela caia. E obviamente, para contribuir com tudo isso, a Melius precisa apresentar excelentes resultados para o mercado. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Bom, aqui na demonstração de resultados da Melius em relação ao primeiro trimestre de 2023, eu deixei alguns destaques para compartilhar com vocês investidores. Comparando aqui, investidores, do primeiro trimestre de 2023 com o primeiro trimestre de 2022, a receita líquida da companhia, ou seja, as vendas da Melius, elas tiveram uma alta de 10%. Ou seja, a empresa ela vem crescendo em questão de vendas e em resultados. Porém, novamente, a gente viu que quem carregou nas costas esse resultado foi os serviços financeiros, com uma alta aqui de 86%. E a gente viu isso lá na demonstração de resultados do quarto trimestre de 2022. Ou seja, quem está carregando hoje a lucratividade e o crescimento em vendas da Melius são os serviços financeiros. Isso é um ponto importante de se destacar. Porém, a gente pode perceber que não houve uma queda drástica aqui na parte de Shopping Brasil e shoppings internacionais. Considerando toda essa queda que a gente acompanhou nos últimos meses no varejo como um todo, essa queda de 11,9% nem é tão grande comparado com, por exemplo, uma Magazine Luiza ou uma Via Varejo. Uma outra informação importante para compartilhar com vocês é o EBITDA recorrente. Para quem não sabe o que é o EBITDA é os ganhos antes dos impostos, taxas, depreciação e amortização. E o EBITDA recorrente ele teve um resultado positivo de 91%, comparando o primeiro TRI de 23 com o primeiro
primeiro TRI de 22. Porém, o EBITDA aqui consolidado, a gente vê uma queda de 66%, ou seja, teve um resultado negativo. E isso a gente vê aqui também em lucros e prejuízos, ou seja, a Melius no consolidado ela teve um prejuízo de 11 milhões. Portanto, investidores, esse prejuízo ele foi maior em 81% em comparação com o primeiro trimestre de 2022. Apesar desses resultados ruins, investidores, a empresa ainda tem em caixa o equivalente a 436 milhões. Ou seja, para cobrir todas as despesas que ela teve, em relação ao primeiro trimestre de 23 comparado com o primeiro trimestre de 2022, ela teve que utilizar basicamente 13% do seu valor em caixa. Em linhas gerais, por mais que a empresa está apresentando prejuízos nos últimos resultados, a empresa ainda possui bastante valor em caixa para conseguir sustentar ela durante um longo período de tempo. Uma outra informação importante que eu quero compartilhar com vocês está aqui na página 10. E a ideia aqui é falar da parte dos serviços financeiros. Segundo o gestor, na parte de serviços financeiros, houve um crescimento de 5% em relação ao trimestre anterior. Ou seja, nesse trimestre foi aberto o equivalente a 2 milhões de novas contas digitais, mostrando para nós investidores que a Melius continua mantendo um excelente crescimento. E para fechar a nossa análise, a gente vai falar agora do desempenho financeiro. Como nós vimos anteriormente, nesse trimestre, a Melius apresentou um crescimento de receita na casa dos 10%. Ou seja, investidores, em comparação com o trimestre anterior, a variação foi de apenas menos 2%. Levando em conta que o varejo em geral está caindo bastante a demanda e as vendas, a queda ela nem foi tão substancial comparado com o varejo em geral. E para fechar a nossa análise, duas informações importantes. O gestor compartilha conosco aqui nesse gráfico a informação de um aumento na margem na parte do Shopping Brasil de 33%. E além disso, uma excelente notícia, as despesas de marketing caíram 42%. Ou seja, a empresa continua comprometida em continuar crescendo e reduzindo as suas despesas operacionais. E para finalizar, a gente vai falar agora do fato relevante que a empresa disponibilizou no dia 28 de abril. Nesse fato relevante, a companhia Melius ela informa para os seus acionistas que será feito um grupamento de 100 ações para um. Por exemplo, se você investidor possui um lote de 100 ações, essa ação ela vai se transformar em uma. E obviamente, investidores, não haverá nenhuma alteração no valor de capital social da companhia, ou seja, o valor que você possui lá, ele será mantido o mesmo. A única diferença que você vai enxergar é a quantidade de ações. Ou seja, se você tem lá R$1.000, esses R$1.000 em ações vão continuar. O que vai mudar é apenas a quantidade de ações, pois elas vão ser desdobradas de 100 para 1. No fim do dia, investidores, nada vai mudar aí para você que já é investidor da Melius. E esse vídeo, ele fica por aqui. Se gostaram, deixa o like pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.